Vamos abrir as nossas Bíblias na carta escrita aos Romanos, capítulo de número 14, Romanos, capítulo de número 14, onde nós leremos o versículo de número 17, aos Romanos 14 e verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Podeis assentar. O contexto de Romanos 14 é o apóstolo Paulo falando dos escrúpulos dos judeus que haviam se convertido e que não se alimentavam por seu costume, tradição, instrução de sua lei, de determinados alimentos, mas que na dispensação da graça não haveria proibição de comê-los. Os gentios comiam estes alimentos. Ao converterem-se, o apóstolo Paulo sustentava corretamente que não se deveria perturbá-los para que precisassem se abster. Mas Paulo também ensina uma lição de amor cristão. Ele diz: se você está na presença do irmão que se escandaliza com determinado alimento, não coma de maneira a consterná-lo, a incomodá-lo. Se a consciência dele é fraca, se ele se sente perturbado na sua consciência, ele não deve comer e não deve ser agredido com alguém fazendo isso diante dele. E ensina que, apesar de não haver imposição ou obrigação, por sobre todas estas coisas, o amor deve nortear as relações. E então Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não consiste, portanto, nas regras de alimentação da tradição religiosa judaica. Mas também poderíamos dizer que o reino de Deus não consiste num banquete. A lei do amor iria fazer alguns se privarem do que poderiam gostar para não aborrecerem a consciência do seu irmão. Paulo então diz: o reino de Deus não é também o banquete, não é o prazer, não é a austeridade desnecessária e nem é também o deleite. Não é comida nem bebida, nem do aspecto da austeridade e nem do aspecto do prazer. O reino de Deus é mais do que isso. E ele diz: é justiça, é paz e alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, o termo reino de Deus se refere na Bíblia a duas coisas. Uma é o reino futuro de Cristo, milenar, quando ele vier em glória para, como descendente de Davi, a partir de Jerusalém, reinar sobre o mundo, derrotar os inimigos de Israel e estabelecer um reino de paz. Na verdade, Jesus ofereceu este reino ao povo de Israel que aqui estava quando ele veio. Convidou-os ao arrependimento para que, caso se arrependesse, este reino milenar fosse de logo estabelecido. Ele seria, obviamente, crucificado, neste caso, pelos gentios, pelos romanos. Mas se os judeus o tivessem acolhido em seguida à ressurreição, ele implantaria o seu reino milenar, mas os judeus o rejeitaram. Obviamente, Jesus sabia que isso iria acontecer, mas foi adiada. Essa
promessa específica para os judeus e para o mundo, do reino pessoal de Cristo, presencial, físico, a partir de Jerusalém, sobre todo o mundo. Mas o reino em sentido espiritual foi estabelecido para a igreja, para aqueles que receberam a Cristo. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O reino de Deus, como agora se mostra, não é visível, é invisível, não é físico, é espiritual. Quer dizer que a pessoa, ao nascer de novo, ela se coloca dentro do governo de Cristo sobre sua vida. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando nós entregamos o coração a Cristo e nós renascemos para uma nova vida em Cristo, este milagre do novo nascimento, operado pelo Espírito Santo, nos introduz no reino. Nós fomos transportados, diz Paulo, do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Nós estamos, portanto, dentro de uma ambiência espiritual, apesar de fisicamente estarmos aqui. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos também assentados com Cristo em regiões celestiais, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E o reino de Deus, neste sentido, era tema da pregação dos discípulos. Filipe, ao descer a Samaria, pregava sobre o nome de Jesus e sobre o reino de Deus. Era o tema, o reino de Deus. O reino de Deus, que não consiste em comida e bebida, não é físico, portanto, não é exterior no momento, mas ele consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo aqui coloca como sendo a consistência do reino de Deus é a própria salvação que temos em Cristo, com os privilégios que ela nos dá, com a participação subjetiva nossa nos benefícios dessa salvação, que correspondem à paz e à alegria. A ordem é bíblica, é exata, não é casual. Ela é doutrinária. Primeiro, justiça. Depois, paz. Depois, alegria no Espírito Santo. Uma sucessão lógica de coisas que nos são dadas através do Evangelho, através do sacrifício de Cristo. Comecemos pela justiça. De acordo com a Bíblia Sagrada, o pecado, ao ser cometido pelo primeiro homem no Éden, ele inoculou o seu veneno naquele homem que é a raiz da raça humana. Ele contaminou, portanto, não apenas um indivíduo, mas toda a espécie que dele procede, de maneira que a transgressão no jardim do Éden trouxe, irmãos, uma contaminação na natureza humana, e todos os homens vêm a este mundo sob os efeitos, as consequências daquela queda. A inclinação agora da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. O que contamina o homem não é o que entra, disse Jesus, é o que sai. É do coração que sai o furto, é do coração que sai o adultério, é do coração que sai a cobiça. Os homens que neste mundo atendem a algum padrão de moralidade social, de civilidade, eles devem ser, de certa maneira, reconhecidos no nível horizontal, social, porque não são uma ameaça para a sociedade, mas eles ainda são transgressores diante de Deus. Eles maquiaram a coisa. A Bíblia, entretanto, diz que são como sepulcros caiados,
Um caixão, um sepulcro, é bem adornado pelo lado de fora, mas dentro tem um cadáver em putrefação. Nós conseguimos apenas uma reforma externa com os nossos melhores esforços, mas nós não mudamos o nosso coração. A cobiça está lá. As pessoas podem ter pecados mais polidos, trocar a prostituição exterior pelas fantasias sexuais interiores, trocar os pecados mais ofensivos à sensibilidade social pela soberba, pelo orgulho, pela inveja, pela mágoa, pela amargura, pelo egoísmo, de maneira, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e não há um justo nenhum sequer. A primeira coisa de que nós carecemos é de justiça para apresentar a Deus, uma justiça pela qual seríamos justificados no seu tribunal, porque paira sobre nós o pronunciamento de condenação, porque estamos debaixo do pecado. A Escritura mostra, portanto, que se não houvesse uma intervenção de Deus, a morte expiatória de Jesus, não haveria porta de graça nem de salvação. Todos seríamos condenados, para que Deus possa em seu tribunal nos justificar em vez de nos condenar. É preciso que haja uma compensação pelo dano que nós causamos à ordem cósmica. O nosso pecado não tem implicações apenas relacionais com o nosso próximo imediato. O nosso pecado rompe a ordem cósmica e nos coloca como inimigos de Deus que a estabeleceu. A compensação para um dano tão grave, para uma violação tão desafiadora, deveria ser algo infinito, que nós jamais poderíamos ter para oferecer a Deus. Mas Deus ofereceu por nós mesmos a compensação pela transgressão que cometemos. A Bíblia Sagrada diz que nisso está o que há de maravilhoso. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Aquele que, na verdade, manteve tudo em ordem, foi o que se sacrificou através de seu Filho pelos desordeiros que somos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa salvação em Cristo é tão plena que ela depende não apenas de sua obediência passiva, ou seja, em Ele ter se sujeitado à cruz e ao sofrimento, levando sobre si os nossos pecados e sendo flagelado e feito maldição por nós, mas depende também de sua obediência ativa. Desde o seu nascimento até a cruz, Ele atendeu a tudo que a lei exigiu. Ele cumpriu a lei como nós deveríamos ter cumprido, como Adão deveria ter cumprido. Cumpriu para que sua retidão fosse atribuída aos que creem e levou sobre si os nossos pecados. Entendam, Jesus não garantiu-nos apenas o perdão, pagando o preço da nossa redenção, sofrendo em nosso lugar, mas Ele viveu uma vida para que ela fosse creditada a nós, imputada a nós, de maneira que diante de Deus não apenas fôssemos tidos como pessoas perdoadas, mas pessoas que nunca pecaram, porque Deus não nos vê conforme somos, Deus nos vê conforme Jesus viveu em sua retidão. Sua justiça nos é creditada. A justiça com a qual somos justificados não é nossa, não é intrínseca, é extrínseca, é de fora que vem. Não temos justiça própria, diz Paulo aos Filipenses, mas sim a justiça que vem de Deus pela fé. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Note, Cristo é para a justiça de todo aquele que crê.
1 Coríntios 1,30 diz que Jesus foi feito por nós justiça, santificação e redenção. Mas a primeira coisa que diz lá, ele foi feito para nós justiça. Em 2 Coríntios 5 diz que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, Jesus é a nossa justiça. Quando confiamos em Jesus como Salvador, nós temos uma justiça não nossa, que é apresentada a Deus, a de Cristo. Nós somos justificados pela vida reta de Jesus, que é nos atribuída, e os nossos pecados são considerados compensados pelo sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Mas, meus amados irmãos, o que eu tenho sempre dito, ninguém chega a esta fé salvadora que recebe a Cristo como justiça, que se agarra à promessa de perdão e justificação do Evangelho, sem que primeiro se arrependa. Nós, pelo Espírito Santo, somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Somente quando entramos nessa situação de convicção acerca da gravidade do nosso pecado, da justiça que não temos por nós mesmos e do juízo que nos espera, é que nós podemos, em fé, procurar a Cristo para nos refugiarmos nele. A contrição conduz ao arrependimento, e não há verdadeira fé salvadora sem o arrependimento. Interessante que há pessoas que, quando nós asseveramos que a salvação é pela graça de Deus, é gratuita, não é por obras, mas é por graça mediante a fé, há pessoas que dizem, então, basta crer, e aí você vai sair pecando. Esta pessoa não entendeu a fé, porque não entendeu o arrependimento. Esta pessoa não entendeu o assombro que a morte de Cristo causa no pecador que entendeu o seu significado. Nós ali, irmãos, vemos todo o horror do nosso pecado, quando vemos aquele em quem não há nenhuma mancha, sendo traspassado por amor de nós, atravessado pelos pregos, pelas chicotadas, pela coroa de espinho, pela lança. Quando vemos ali ele tendo sido pelos soldados esmurrado, cuspido, suas barbas e cabelos arrancados. Se isso não comover alguém, ele jamais chegará à fé. Ali tanto eu me comovo com o grande amor que Deus teve por mim, para que meu coração se encha de gratidão, como eu me comovo ao ver como o pecado é grave, que reclamou para Jesus Cristo encarnado tanto padecimento. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo ali na cruz nos constrange a uma atitude de arrependimento, e nós concluímos assim, diz 2 Coríntios 5, que depois de constrangidos pelo amor de Deus, concluímos assim, se um morreu por todos, então logo todos morreram, para que os que vivem agora não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A fé pela qual somos salvos é a fé pela qual nós nos aceitamos mortos na cruz de Cristo e aceitamos agora que nossa vida seja exclusivamente para servi-lo, amá-lo em devoção e gratidão. Daí Paulo dizer, para mim agora o viver é Cristo e o morrer é ganho. A fé pela qual somos salvos não nos torna levianos para permanecer no pecado, mas nos traz temor de Deus. Não o temor do castigo, mas o temor do filho que ama seu pai, de desagradá-lo, de não corresponder com gratidão a todo o investimento que ele fez por nós. Lá no livro de Salmos, isso fica bem claro. Salmo 130, veja como é descrita a fé. Diz assim a partir do versículo 1, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Primeira coisa que quero dizer, a fé pela qual somos salvos, ela vem das profundezas.
vem das profundezas. Ela não é uma fé meramente intelectual. Os demônios creem que Deus existe, estremecem. Eles reconhecem o fato da existência de Deus, mas eles não se apegam a Deus. A fé deles não vem das profundezas do seu ser, vem apenas do reconhecimento intelectual. Há uma fé puramente emotiva, que também não vem das profundezas. Jesus disse: a semente que cai no terreno pedregoso, ela procura desenvolver-se, as raízes começam a sair, mas ela não penetra no solo para encontrar água, porque o terreno é pedregoso, e aí ela murcha e seca. Ele diz: esses são os que recebem a palavra com alegria, quer dizer, com emoção, mas tem uma fé temporária, só creem por algum tempo. É uma fé que não vem das profundezas, ela é apenas emocional. Enquanto as coisas correm bem, o entusiasmo dura, aquela pessoa está lá, mas logo quando vem a tribulação, a dificuldade, ela se afasta, porque não vem das profundezas. A fé salvadora, ela procede, diz a Bíblia, do coração, que é o elemento mais recôndito do ser humano na linguagem bíblica, assim como o coração bombeia sangue, ou seja, vida para todo o corpo. O coração, no sentido espiritual, é o ponto de integração da personalidade. O que sai do coração dispara para as emoções, dispara para a vontade, dispara para o intelecto. O coração determina aquilo pelo que nós vamos viver, aquilo que vai dar sentido às nossas vidas. A Bíblia diz: de tudo que o homem deve guardar, que guarde o seu coração, porque dele brotam as saídas da vida. E é das profundezas que nós clamamos pelo Redentor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas essa invocação não é um grito oportunístico daquele que padece e quer apenas banir o sofrimento imediato. É o clamor que vem lá do profundo do ser, vem na forma de um arrastão. Ele arrasta as emoções, arrasta o intelecto, arrasta a vontade, arrasta tudo na direção de Cristo Jesus. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Note, a fé reconhece que nós não podemos nos justificar diante de Deus pelas obras. O salmista aqui fala que lhe vem um clamor lá do íntimo, e com esse clamor vem este reconhecimento. Se o Senhor observar os pecados, se o Senhor levar em conta os nossos pecados, as nossas transgressões, quem poderá ser salvo? Quem subsistirá? Portanto, aquele que se volta para Cristo em fé, com esta fé que vem das profundezas, ele vê a gravidade do pecado, ele vê que não tem justiça própria para apresentar a Deus. Agora veja o verso de número 4: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Ou seja, o perdão de Deus, o caminho pelo qual Deus nos perdoa, não nos torna levianos. É só pela fé, não é pelas obras, ele me perdoou, vou pecar. Deus perdoa todo mundo, Deus é o Papai Noel. No final, ele abraça todo mundo e não leva em conta o que nós fizemos de grave. Não, aqui o salmista diz: Senhor, eu sei que o pecado é grave, eu sei que se o Senhor observar o pecado, ninguém pode subsistir. Eu sei que contigo está o perdão, ou seja, o perdão vem somente de ti, nos termos que tu escolhes, da forma como tu estabeleces. E o Senhor estabeleceu nos perdoar através de Cristo, e ele diz: para que seja temido. Ou seja, um homem arrependido, ao ser perdoado, ele teme. Ele não banaliza o perdão de Deus. Ele diz: agora eu vou viver para o Senhor. Eu estava na iminência de descer ao inferno eterno, por provisão de Deus em Cristo. Ele deu-me o seu perdão. Eu agora temo.
quando somos legitimamente perdoados por Deus, nós estremecemos, irmãos, porque nós recebemos o perdão no contexto em que vemos o horror do pecado, a severidade do juízo, o custo desse perdão, e nós vemos que Deus não era obrigado a nos perdoar, mas agiu benevolentemente a favor de nós. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, o espero na sua palavra. A confiança do salmista está na promessa de Deus de nos perdoar. A minha alma anseia pelo Senhor. Nós queremos o perdão para ter comunhão com Deus. Essa é a coisa mais maravilhosa de se dizer, irmãos. O crente, quando busca o perdão de Deus, não é para não ir para o inferno meramente. É porque enquanto o pecado se mantém como um véu entre ele e Deus, e ele não tem comunhão com Deus. E ele agora entendeu que foi criado por Deus e para Deus, e que sua alma não vai encontrar repouso senão em Deus. Ele busca o perdão para que o véu seja removido, para que o obstáculo seja tirado, para que ele possa desfrutar da presença de Deus. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Esta é a fé pela qual nós somos salvos, que vem das profundezas, que reconhece tudo isso, que invoca a Deus, que confia nas suas promessas e recebe a justiça de Cristo creditada a seu favor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. É a primeira coisa. Quando nós somos justificados diante de Deus, nós temos paz com Deus. Antes, dizia eu, havia um véu entre nós e Deus, não poderíamos ter comunhão com Ele. Antes, nós estávamos colocados como inimigos de Deus e réus no seu tribunal, mas agora recebemos a adoção de filhos. Agora temos comunhão com Deus, agora reina a paz no relacionamento com Deus, não há intriga, a amizade, a inimizade, a dissensão, o juízo, o castigo, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificados, passamos a desfrutar de paz com Deus. Veja como Paulo, irmãos, é coerente na sua exposição. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e, na sequência, paz. Agora veja o que ele diz em Romanos, capítulo de número 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, note, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma ordem. Primeiro somos justificados. Primeiro temos a justiça de Cristo, a nós creditada. Depois vem a paz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, aconteceu-nos quando cremos que fomos justificados. Temos agora, no presente, contínuo, paz com Deus. E esta paz com Deus é por intermédio de Jesus Cristo, nosso mediador, Salvador, Senhor, advogado e sumo sacerdote. Meus amados irmãos, a paz com Deus traz a paz de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz, lá em Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno foi oferecido, há de purificar as nossas consciências para servirmos ao Deus vivo. O texto está salientando que o sangue de Cristo, pelo qual eu sou justificado diante de Deus, ele também age na minha consciência. Através do Espírito Santo, minha consciência dá testemunho da justificação que eu tenho diante de Deus. O sangue de Jesus não apenas aplaca a ira de Deus
e resolve o meu problema de relacionamento com Ele, mas a minha consciência, que é órgão dele em mim, passa a dizer-me o que Ele agora diz na sua palavra, que eu fui perdoado. Portanto, a culpa interior, subjetiva, o sentimento de culpa é erradicado pelo perdão divino, pela justificação em Cristo. Se a justificação é um ato de Deus em seu tribunal, pelo qual Ele me inocenta, a minha consciência subjetiva, interior, ela tem a sinalização de que isto aconteceu. Charles Finney conta que quando ele converteu-se num bosque, entregou ali a sua vida a Jesus, ele disse: eu que vinha sentindo tanto a gravidade do pecado, de repente senti uma paz interior, não havia mais culpa, minha consciência estava tranquila, e como ele conhecia pouco a palavra, ele disse: eu fiquei na dúvida, fiquei com medo, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Porque há pouco eu estava sentindo a culpa profundamente, agora eu sinto uma paz enorme. E ele ficou com medo de foi banido o Espírito Santo que o estava convencendo de pecado, mas logo entendeu que isso não estava acontecendo. Pelo contrário, o Espírito Santo era agora assegurando a ele que ele não era mais culpado diante de Deus, fazendo sua consciência no Espírito Santo inspirada, não lhe trazer mais acusação. Quando nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos também uma paz de Deus, uma paz interior. Nós sentimos a eficácia do perdão de Deus em nossas vidas. Justiça e paz. Voltemos lá para Romanos, capítulo de número 14. Diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria, todos nós, por uma espécie de intuição, distinguimos de paz. A paz é uma tranquilidade interior, uma segurança interior, de que não há castigo, não há culpa. Mas a alegria não é uma aquietação. A alegria é um movimento. A alegria, irmãos, é algo festivo. Diferentemente da paz, a alegria é eletrizante. O crente tem paz para a sua consciência, mas ele tem uma alegria que enche o seu coração. Quando ele é justificado, essa alegria, irmãos, decorre da nossa certeza de salvação, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, que o céu nos é assegurado. O crente salvo pela graça, não apenas ele tem paz, quietude para a sua consciência ao ser justificado, mas ele sente uma antecipação do céu, porque ele tem a convicção de que é para lá que vai. Ele tem uma alegria que explode no seu coração. O salmista Davi, quando pecou, não perdeu a salvação, mas ofuscou esta alegria. Por isso no Salmo 51 ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O crente tem alegria, a alegria de ser salvo. A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força. Meus irmãos, o crente nunca deve permitir que Satanás lhe furte isso. A Escritura diz: regozijai-vos sempre. Pastor, como é que eu comando as minhas emoções para que elas se regozijem? Você não comanda-as diretamente, você lembra ao coração abatido no seu interior o que Jesus já fez por você. Quando a alegria começar a bater a porta, quando a tristeza começar a bater a porta do teu coração, lembra-te que tu estavas morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Lembra-te que estavas no caminho do inferno, mas agora está na estrada do céu. Lembra-te que era vazio, mas agora é templo do Espírito Santo. Lembra-te que eras um filho do diabo, mas agora é filho de Deus por adoção. Paulo, irmãos, restaura a alegria da igreja em todas as suas cartas, porque ele nunca começa dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, crente. Ele começa lembrando quem nós somos. Ele começa dizendo que nós temos em Cristo. Aos Efésios ele diz, fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Fomos eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para filhos da adoção, andávamos na vontade da carne, dos pensamentos, mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aos Romanos ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo porém justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo sempre está lembrando a igreja, irmãos, coisas maravilhosas que Deus nos deu, que fez por nós. Nós devemos sempre ter isto em mente, devemos sempre trazer isto à memória. Se você olhar a própria vida do apóstolo Paulo, perceberá isso. Lucas conta o testemunho de Paulo uma vez e conta que Paulo contou o seu testemunho 2 vezes. Paulo fez o mesmo esboço, pregou a mesma pregação para 2 autoridades, contando o seu testemunho, contando o que Jesus Cristo fez por ele, como ele se encontrou com Jesus. Paulo vivia, meus irmãos, na lembrança daquele momento maravilhoso em que ele caiu por terra, em que ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele dizia, graças a Deus eu sou o que sou. Lembrava-se de quem era e da graça e dizia, eu sou o mínimo dos santos, não sou digno de ser chamado apóstolo. Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele tinha em mente toda hora como Jesus o alcançara e o resgatara. Quer cumprir o mandamento de se regozijar? Sempre pensa no que Jesus fez por ti. Para de se queixar da vida, queixe o homem dos seus pecados. Agora em tudo dê graças, reconheça o que o Senhor tem feito pela tua vida. Lembra-te da tua conversão, lembra-te de como Jesus te alcançou e resgatou e mudou a tua vida. Somos convidados, irmãos, a viver a intensidade dessa alegria, e essa alegria é força. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente se alegra em Deus, se alegra no que Jesus fez por nós, a gente encontra força para ir adiante, para seguir adiante. O apóstolo Paulo diz, entristecidos somos, mas sempre alegres. Ou seja, mesmo que alguma coisa nos entristeça, ela não obstrui a alegria. A alegria se mistura com a tristeza e dá um tempero adequado. Mesmo quando estamos tristes, estamos alegres. Alegres do Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos voltar para Romanos 5. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 5, agora eu lerei o 1 e o 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, justiça, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É a alegria. O crente não apenas tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de justificado pela fé, nós nos gloriamos. Nós nos gloriamos, nós nos alegramos, como diz Pedro, com alegria indizível e cheia de glória, com gozo inefável e glorioso. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Crente, você vai se abater quando olhar na horizontal e imaginar só as perspectivas terrenas. Olhe para o céu,
olhe para o que lhe aguarda, olhe para o que Deus reservou para nós. A leve e momentânea tribulação do tempo presente não pode se comparar com a glória do porvir, com a glória do porvir. Olhe para o céu, medite no céu, medite na glória prometida àqueles que creem. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O verso de número 5 de Romanos 5 diz: e a esperança, essa esperança que nós temos, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós não nos confundimos, irmãos, porque nós não apenas cremos que Deus nos teve amor para enviar Jesus para nos salvar. Este amor é tão certo para nós, porque ele está derramado nos nossos corações. Eu não apenas tomo notícia de que Deus me amou e enviou Jesus, para que eu nunca tivesse dúvida ou ficasse confuso se Deus vai agir sempre fiel a este amor pelo qual ele me enviou Jesus. Ele pegou este amor e instilou dentro do meu coração. O amor que Deus tem por mim está aqui dentro. Eu não tenho apenas a notícia que a Bíblia me dá. Eu não leio apenas João 3,16. Este amor está aqui dentro. O amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso somos atribulados do lado de fora, mas não nos confundimos. Será que Ele nos ama? Porque isso está acontecendo. Eu tenho amor dentro de mim. Se eu tivesse apenas a promessa de que Deus me ama e nada dentro de mim, então diante da tribulação, o diabo poderia levar vantagem. Olha, cadê o amor de Deus? Ele já esqueceu de ti. Mas quando o diabo diz isso, eu digo: e o que é isso aqui dentro? O amor de Deus está dentro de nós, irmãos. Por isso que o incrédulo é que fica confuso. Como é que este povo padece, é perseguido, tem privações, passa por dificuldades, é hostilizado e continua alegre? Eles é que ficam confusos. Como é que eles não duvidam do amor de Deus, passando por tantas dificuldades e perseguições? Porque o amor de Deus está aqui dentro. É o tesouro escondido em vasos de barro. O amor de Deus em nossos corações, a esperança não traz confusão. É uma esperança para celebrar. É uma esperança na qual nós devemos nos alegrar, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. É interessante, irmãos, que durante os grandes avivamentos espirituais, havia essa transição brusca de pessoas que no momento estavam agonizando e gritando por misericórdia, sentindo o peso de seus pecados e buscando perdão e salvação. E de repente, elas transformavam aqueles gritos em brados de louvor. Como eu desejo essa intensidade dos avivamentos, uma profunda convicção de pecado, seguida de uma profunda convicção de céu. Meus irmãos, é tanto maior a alegria de quem tem convicção de céu, quanto mais ele teve convicção de pecado. Lembre-se da mulher que caiu aos pés de Jesus, que lavava os seus pés com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos e não parava de beijar. Jesus disse: ela está assim, tão devota, que eu perdoei os pecados dela. E a quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher se sentiu a mulher mais suja do mundo no momento e obteve perdão, e agora se sentiu uma herdeira da graça, salva. E meus irmãos, ela não tinha outra coisa a fazer senão cair nos pés de Jesus, em lágrimas, em choro, em devoção, em beijar os seus pés. Que Deus nos traga, irmãos, esses momentos maravilhosos, que a pessoa transita de uma profunda convicção de pecado para uma profunda alegria. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, Atos capítulo de número 16, versículo
de número 29 em diante, diz assim: o carcereiro de Filipos, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Note como veio convicção de pecado a este homem, irmãos. Um homem duro, um carcereiro, tinha açoitado Paulo e Silas, mas quando a glória de Deus se manifestou ali dentro do cárcere com a oração e o louvor de Paulo e Silas, este homem indiferente de repente estava dessa forma. Ele pedia luz. A Bíblia diz que ele saltou dentro. Imagine, ele deu um pulo para onde Paulo e Silas estavam, e todo trêmulo, sentindo o seu pecado, ele estava tremendo, se prostrou. Note a intensidade, ele deu um salto, ele estava tremendo e ele ainda caiu por terra, porque estava sentindo fortemente a sua culpa e o seu pecado, e tirando-os para fora, note, ele puxou Paulo e Silas, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Note, não tem aqui obras. O que faço? Crê agora e vai ser salvo agora. E se tua família também crê, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, vai ser salva. A Bíblia diz no verso 32, e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Agora note o que há no versículo 34, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. O carcereiro os levou para a casa dele, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Jesus. No momento era um homem trêmulo, no momento era um homem pulando, puxando Paulo e Silas, caindo aos pés dele, desesperado, o que fazer para ser salvo. Ele desceu ao fundo, sentiu a culpa do pecado. Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele ouviu o evangelho, sua família ouviu, creram, e agora a Bíblia diz: havia grande alegria, havia alegria. O homem prostrado agora dava glória a Deus. O homem trêmulo agora saltava de alegria. Como eu desejo ver isso, irmãos. George Whitefield, ele quando pregava, começavam os gritos. Pessoas sentindo o seu pecado e gritando e clamando por misericórdia. Ele parava então de pregar e começava a entrar no meio da multidão andando. E começava a falar de um a um, que Jesus poderia salvá-los, que Jesus morreu na cruz por eles. E quando um que estava gritando por misericórdia, desesperado, começava a dar um brado de louvor: glória a Deus, eu fui salvo, ele passava para outro, e outro. E havendo aquela migração, pessoas que estavam gritando porque sentiam os seus pecados, agora davam brados de júbilo, porque tinham encontrado graça e misericórdia através de Jesus Cristo. Inclusive eu digo-vos que nós devemos orar por isso. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Gozo é alegria, de alegria e paz, em crença, em fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui é uma oração. Paulo diz: eu quero que o Deus de esperança, o nosso Deus é Deus de esperança, irmãos. É Deus de céu. É Deus de céu. Jesus não quer lhe dar só prosperidade terrena, não. Jesus quer lhe dar o céu. O Deus de esperança vos encha, faça transbordar de toda alegria e paz em fé. A fé salvadora é para trazer paz. A fé salvadora é para trazer alegria. Para trazer paz e alegria. Que o Deus de esperança vos encha
de gozo, de paz em crença, lhes dê na fé essa alegria, este gozo, esta paz, esta intensidade, para que abundeis em esperança, pelo poder do Espírito Santo. Lá em Abacuque, nós temos o seguinte, o livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1, no verso 13, a Bíblia mostra, irmãos, como o pecado é grave, para que nós entendamos. No verso 13 diz: tu és tão puro, diz o profeta, de olhos, está falando de Deus. Abacuque 1,13, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Note, ele está surpreso de não haver uma manifestação imediata da ira de Deus contra muitos pecados daquele tempo, porque ele diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a opressão. Meus irmãos, pense bem, nós fomos perdoados diante desse Deus. Nós não fomos perdoados diante de uma divindade que é comprada por barganhas, não. Nós não fomos perdoados por uma divindade que estabelece uma lei e amanhã a revoga. Uma lei moral. Nós fomos, irmãos, perdoados por aquele que não pode mudar. Nós fomos perdoados por aquele que não pode contemplar o mal. E ele, sem deixar de ser quem ele é, que não pode contemplar o mal, encontrou uma maneira de nos perdoar em Cristo. É como diz o salmista: o perdão está contigo para que sejas temido. Aqui em Abacuque 2, a Bíblia diz assim, no verso de número 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, não o enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus está dizendo para o profeta que o juízo virá. Ele estava perplexo de que não estava vendo o juízo, mas Deus está dizendo: o juízo vem. E Deus diz: escreve em tábuas. Naquele tempo, eles, quando queriam dar algum aviso para uma cidade, escreviam em tábuas e colocavam suspensas para todo mundo ler. E aqui ele diz: coloca aqui a profecia do juízo, para que eles saibam, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Esse versículo me mostra, irmãos, que pelo desígnio de Deus, ele quis sua palavra registrada nesse livro. Deus não quis tradição oral, porque Deus quis deixar o homem indesculpável. Deus diz: escreve para ninguém dizer que não sabe. Escreve de forma bem legível, para ninguém dizer que não leu. Coloca publicamente para que possa ler, possa entender o significado, até quem passar correndo. Deus quis a sua palavra escrita, para que o homem não tivesse desculpa. Portanto, nós cremos apenas no que está na Bíblia, e não na pretensa tradição oral do romanismo. Nós cremos que Deus fala pela Escritura, e não através de imagens. Na Idade Média, eles faziam imagens que no início não eram para serem objetos de culto, eles diziam que era para didática. A pessoa que não sabe ler, muita gente era analfabeta, vai ter uma ideia do que foi a morte de Cristo olhando para um crucifixo. Mas depois desse pequeno equívoco de usar as imagens de forma didática, veio a veneração e a idolatria. Mas a Bíblia diz que as imagens não têm essa serventia didática. Abacuque 2 diz assim a Bíblia nos versículos 18 e 19: que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é imagem de fundição que ensina mentira. Note, ela não é didática, ela ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta,
Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. O nosso Deus é o Deus que fala. Por isso o verso 20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se para ouvir. Diante dele toda a terra ouça a palavra do Senhor. Deus perdoa nos termos dele. Deus salva nos termos dele. Que o homem pare para ouvir o Senhor. E diz assim em Abacuque 2 e 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Foi esse versículo que Paulo usou na carta aos Romanos, bem como na carta aos Hebreus, para sustentar a doutrina da salvação por graça mediante a fé. Vamos entendê-lo dentro do livro de Abacuque. Quem é este cuja alma é orgulhosa e não é reta em Deus? Era aquele que não estava levando em conta o juízo. Por isso que antes foi dito: coloca nas tábuas, coloca lá para que todo mundo possa ler até o que passa correndo. Mas tinha gente que dizia: não vai haver juízo, não vai haver castigo. Esse é o orgulhoso, irmãos. É o que minimiza o pecado, é o que não leva em conta o juízo, é aquele que confia na sua própria justiça, que nada vai lhe acontecer. Eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Nós temos que entender o termo justo no Velho Testamento. No Novo Testamento, Paulo usa justo como sendo aquele que é justificado por graça mediante a fé, pelo menos na maioria dos casos. É a justiça acreditada de Cristo. Mas na época do Velho Testamento era a dispensação da lei. O justo era aquele que de alguma maneira, pelo menos civilmente, socialmente, vivia uma vida de acordo mais ou menos com o que a lei dizia. Não era considerado um ímpio, mas de alguma medida obedecia à lei. Nem todo justo, portanto, era salvo. Porque muitos justos eram orgulhosos, como aqui se diz, confiavam na sua própria justiça. Mas o justo viverá não pela sua justiça. É o que Abacuque quer dizer: o justo viverá pela fé. Na verdade, aqui a ênfase em salvação não está no termo justo, está no termo viverá. Quem praticar o que a lei diz, viverá, mas todos pecaram. Mas pela fé o homem viverá, será salvo. O justo que é salvo não é aquele que praticando a lei em alguma medida confia nisso e se orgulha. O justo que é salvo é aquele que está devotamente procurando seguir a lei de Deus, mas ele confia que é salvo por causa da fé. O justo viverá pela fé. E Abacuque, meus irmãos, nos dá uma ideia do que é essa fé. Mostra que essa fé é aquela que se agarra a Deus e crê inabalavelmente nele. É a fé que nos traz a paz com Deus e traz alegria. Se você tem fé, eu peço que Deus encha você de gozo e paz nessa fé. Essa fé deve funcionar. Medite naquilo que você crê e você terá motivos para se alegrar, para jubilar e para ter paz. Veja o que Abacuque diz no capítulo de número 3, nos versos de número 17 e 18, ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, essa é a fé, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. E veja o que ele diz no 19: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. A nossa fé, irmãos, deve enxergar o céu, deve olhar para a posição que temos em Cristo, deve se agarrar às promessas de Deus com todo vigor, e deve nos trazer essa profunda alegria, que o mundo despenque,
que o sol escureça, mas eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus que me salvou. Essa é a mensagem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Fiquemos de pé.